A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Esta é a nossa introdução ao estudo do livro de Provérbios. Uma vez terminado o livro de Salmos, nós daremos então início a uma série de meditações breves, devocionais, neste livro que é um livro de sabedoria. O livro de Provérbios tem vários autores, portanto, entre os quais podemos referir Salomão, Ezequias, Agur, Lemuel, entre outros. O propósito é ensinar sabedoria aos jovens para a família real de Israel e todas as outras famílias. Naturalmente, que podemos aplicar os princípios que lhes são ou que lhes foram transmitidos também à nossa vida. A data de escritura do livro anda por volta do ano 960 a 686 a.C. E algumas verdades fundamentais deste livro. A primeira que gostaríamos de realçar: Deus é a fonte de toda a sabedoria e Ele a revelou para que os seres humanos a aprendam. Em segundo lugar, o homem só pode obter a verdadeira sabedoria se a buscar em reverência diante de Deus. Em terceiro, os homens precisam de instrução de pais e mães, pessoas mais velhas e mais sábias. Em quarto lugar, os líderes do povo de Deus, em especial, devem ser instruídos no caminho da sabedoria. Algumas razões que indicam que Salomão escreveu Provérbios de 1 a 24. A autoria declarada no próprio livro de Provérbios, autoria de Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 29 ao versículo 34, nós lemos que Salomão escreveu muitos provérbios. De facto, também as Escrituras revelam-nos a sabedoria que Salomão teve, como nenhum outro homem teve, o que de facto encaixa bem aqui no teor do livro de Provérbios. Um dos temas do livro é o temor do Senhor. Temer a Deus significa sujeitar-se à sua vontade revelada. Provérbio é um livro que se concentra mais na vida cotidiana do que na história de Israel. Portanto, concentra-se nas coisas mais comuns do que nas extraordinárias. É preciso termos cuidado ao interpretarmos o livro de Provérbios. É um livro poético que contém princípios. Não deve ser entendido como um livro que contém promessas de sucesso, de saúde, felicidade, de riquezas para aqueles que seguem os seus ensinos. De modo geral, quem experimenta a bênção de Deus é o indivíduo sóbrio e não o ébrio, aquele que é tranquilo e não o que se irrita facilmente, o diligente e não o indolente. Portanto, tudo isto são princípios que este livro nos apresenta, são princípios gerais e não propriamente promessas. Esta particularidade pode ser observada porque, por um lado, o livro indica que os benefícios reservados para os justos, portanto, eles se vão concretizar, mas, por outro lado, também indica que o justo muitas vezes sofre, muitas vezes padece. Portanto, devemos, de facto, entender o contexto geral do livro de Provérbios e também entender o contexto geral bíblico ao interpretarmos então este mesmo livro. Outro princípio geral que devemos levar em conta na interpretação, como já dissemos, é que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, e esses livros têm uma natureza na interpretação, portanto, temos um desafio na sua interpretação maior, como por exemplo as parábolas. Precisamos de ler e meditar, refletir, analisar para percebermos a mensagem que nos está a ser transmitida e não ficarmos apenas com a ideia superficial. Portanto, outro desafio que nós temos na interpretação deste livro é o uso de paralelismo. A poesia hebraica é distinta da nossa poesia ocidental, em que nós nos preocupamos com a rima, portanto, a sonoridade das últimas palavras.
Na poesia hebraica, eles tinham como preocupação não uma rima sonora, mas uma rima de pensamentos, por assim dizer. Ou seja, havia uma ideia que completava a outra. Portanto, o livro de Provérbios está cheio de paralelismos. Portanto, é uma estrutura de pensamento. Eu posso dar aqui um exemplo através do uso de sinônimos. Provérbios 24:2 diz: Pois foi ele quem difundiu-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Portanto, difundiu-a sobre os mares é sinônimo de firmou-a sobre as águas. O, o autor aqui pretende dizer a mesma coisa, mas ele diz de formas diferentes, usando palavras diferentes, sinónimas, mas apenas para reforçar a ideia e também de uma forma poética. Também podemos usar aqui o uso, ou podemos verificar o uso de parelhas, como em Provérbios 9:8, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Ou então o uso de opostos, como em Provérbios 37:16, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Portanto, duas ideias opostas são apresentadas. Também podemos ver aqui um paralelismo progressivo, o uso da relação de causa e efeito. Nós encontramos isto em Provérbios 37:4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Portanto, deleitarmos-nos em Deus faz com que Deus atenda aos desejos do nosso coração. Temos aqui um paralelismo progressivo. E, portanto, como estes, nós encontramos alguns outros paralelismos ao longo do livro de Provérbios, para os quais devemos atentar e entender que se trata da poesia hebraica e que devemos ter, então, em atenção ao interpretarmos livros como o livro de Provérbios. Também nós encontramos outros desafios na interpretação deste tipo de livros, como, por exemplo, o cenário em que foram proferidos, a maior parte deles escrita no contexto dos jovens na corte do rei. Portanto, isto por si também representa um desafio na sua interpretação. O desafio final consiste, na verdade, em compreender que os provérbios são diretrizes divinas e observações sábias, isto é, ensinam princípios básicos que nem sempre são leis inflexíveis ou promessas absolutas. Portanto, os princípios que nos são transmitidos no livro de Provérbios nem sempre são leis inflexíveis ou promessas absolutas. Essas expressões de verdade geral normalmente têm exceções em virtude da incerteza da vida e do comportamento imprevisível dos homens pecadores. Deus não garante o resultado ou a aplicação uniforme de cada provérbio, mas ao estudá-los e aplicá-los, nós podemos compreender a mente de Deus, o seu caráter, os seus atributos, as suas bênçãos, portanto, as suas obras. Todos os tesouros, não nos podemos esquecer que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento expressos em provérbios estão escondidos em Cristo Jesus, como nos mostra Colossenses 2:3. Que a graça do Senhor seja com cada um de nós.